Estamos aqui novamente no nosso devocional semanal, toda segunda-feira às 20 horas, toda quinta-feira às 20 horas. E tem sido uma alegria poder estar com os irmãos toda semana, trazendo a palavra do Senhor para que nós possamos aprender um pouco mais sobre ela. E a própria Bíblia nos diz que a palavra de Deus é viva, portanto, cada vez que nós recorremos a ela, nós aprendemos algo de novo, mesmo com os mesmos textos, muitas vezes, que nós já ouvimos por várias ocasiões e várias pregações ao longo de nossa vida, se você é um cristão que já tem bastante tempo de conversão. Mas a gente sempre aprende com a palavra de Deus. Então, nós estamos trabalhando o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é o fruto do Espírito e as suas características. São capacidades dadas por Deus a cada cristão, geradas em cada cristão, e que nós temos a responsabilidade de exercitá-las, e assim nós fortaleceremos cada uma delas no nosso dia a dia e manifestaremos as características que na verdade são de Deus. Então a gente acaba proclamando as virtudes do Senhor por meio de nossa vida, quando nós exercitamos cada uma dessas características. Nós já vimos o amor, já vimos a alegria, já vimos paz, já vimos a longanimidade, já vimos a benignidade, já vimos a bondade, a fé ou fidelidade e também a mansidão. Se você ainda não assistiu, tem os vídeos lá no meu canal, retorne lá. Já são 8 vídeos, cada um deles tratando de cada uma das características do fruto do Espírito Santo. Peço para você abrir sua Bíblia agora e vamos fazer a leitura mais uma vez em Gálatas 5, 22. Lembrando que algumas Bíblias, a Revista Atualizada, a NVI, ela vai trazer essas duas últimas características no versículo 23. Mas existe apenas essa alteração de uma divisão diferente do versículo 22 e 23 para as Bíblias Revista e Corrigida, da Revista e Atualizada. Mas não é nada, não altera-se em absolutamente nada o texto. Vamos fazer a leitura então. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Bom, a minha Bíblia traz temperança. Talvez a sua Bíblia traga domínio próprio. E claro, essa palavra ela também possui os seus sinônimos na nossa língua portuguesa. Então eu poderia dizer que o domínio próprio, alto, né? Não alto de alto, mas alto de para si mesmo, né? Próprio. Então é o autodomínio, ou então o autocontrole. São palavras da nossa língua portuguesa que acabam trazendo o mesmo significado daquilo que está na Bíblia. Então é uma capacidade de autocontrole, de autodomínio. Para aqueles que dizem que existe uma diferença entre um e outro, para a nossa língua portuguesa são sinônimos. Então, autocontrole e autodomínio é a mesma coisa. E nós sabemos o que isso significa. Se você recorrer, por exemplo, pode recorrer a outros dicionários, mas, por exemplo, ao dicionário Michaelis, você vai encontrar que é aquele que consegue dominar, aquele que domina, ou a capacidade de dominar os desejos e as paixões. E a palavra grega, egkrateia, ela diz a mesma coisa. Ela é traduzida por domínio próprio, ou por temperança, ou então poderia ser autodomínio, ou até mesmo o autocontrole. Porque o significado dessa palavra na Bíblia é o mesmo que nós temos na nossa língua portuguesa. Quando eu falo de autodomínio, e essa é a palavra que a gente vai utilizar no nosso devocional hoje, o autodomínio não quer dizer que você está alheio ao domínio de Deus. A gente sabe que Deus domina sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. E então esse autodomínio tem a ver comigo mesmo, a minha responsabilidade em gerenciar a minha vida. O autodomínio aqui é o exercício da razão frente à emoção. Nós sabemos que somos seres humanos e seres dotados tanto de raciocínio, de inteligência, de razão, quanto também de emoção, de sentimentos.
E essas duas partes em nossa vida, muitas vezes elas entram em conflito, porque nós desejamos alguma coisa ou sentimos algo, quando na verdade a nossa razão diz que nós não devemos dar vazão a essa emoção ou a esse sentimento. O ser humano é assim. O cristão da mesma forma, ele também não tem nada de diferente com relação a isso. Mas a diferença que existe não está de que há um conflito, mas a diferença que existe é que a nossa mente já foi regenerada em Cristo Jesus. Então, a Bíblia nos ensina que Deus, quando nos alcançou com a salvação, nós éramos completamente danificados, todas as áreas de nossa vida haviam sido danificadas pelo pecado, e quando Deus então nos alcança, Ele regenera o nosso ser, Ele regenera a mente do nosso ser. A gente sabe que o corpo, a nossa situação física, o nosso corpo se degrada, ele se acaba, ele se corrompe em razão do pecado. E todos nós iremos morrer, e esse corpo de cada um de nós será destruído se Jesus Cristo não voltar. Se ele voltar, os cristãos que estiverem vivos serão transformados, é o que a Bíblia nos diz. Caso contrário, a tendência, a linha natural, o caminho natural de cada um é o nosso corpo ser destruído com o passar do tempo em razão do pecado, por consequência do pecado. Mas a nossa mente, ela foi regenerada, mas foi regenerada, e você vai me perguntar, mas pastor, a nossa mente não é ali que a gente sente as emoções? Aquela história de coração, o coração é apenas um músculo, apenas uma válvula, uma bombinha de sangue dentro do nosso coração. A gente não sente dentro do nosso corpo, a gente não sente pelo coração. Nós sabemos disso, a ciência nos mostra isso, né? Nós sentimos pelo cérebro. E no nosso cérebro, então, nós temos uma sede de razão e uma sede de emoção. E essas emoções nos cumpre controlá-las. Então a nossa razão foi regenerada em Cristo, mas as nossas emoções precisam ser controladas. E também o nosso corpo. E é nesse ponto que é muito necessário essa capacidade do Espírito Santo gerada em nós. O domínio próprio, o autodomínio, o autocontrole. Quando eu falo da nossa mente sendo regenerada por Cristo Jesus, eu encontro eco em Jonathan Edwards. E eu já aproveito aqui para fazer uma recomendação de um livro para os irmãos. O livro é A Busca do Crescimento, de Jonathan Edwards. Eu sei que foi publicado pela Cultura Cristã já há uns bons anos, e aqui em português, né, no Brasil. Então você... É uma recomendação que eu lhe faço, né? Diante de tantos livros que se tem hoje, nós esquecemos de grandes homens do passado que merecem serem lidos por sua teologia bem construída, bem compreendida na palavra de Deus. Diz lá Jonathan Edwards no seu livro o seguinte, eu vou ler para os irmãos. O Espírito de Deus age de uma maneira muito diferente de um caso para outro. Ele está tratando aqui de como o Espírito Santo pode agir num descrente e como ele pode agir, e como ele age num crente. E ele continua. Ele realmente, quem é o Espírito Santo, pode agir sobre a mente do homem natural, ou seja, do ímpio, do não regenerado. Mas ele age dentro da mente do crente como um princípio vital da morada interior. Então ele está dizendo o seguinte, o Espírito Santo até pode agir ocasionalmente num gentio, mas no crente ele age perpetuamente, eternamente, porque ele mora em cada um dos cristãos. E ele continua então a falar sobre o Espírito Santo. Ele age sobre a mente da pessoa não regenerada como um agente externo, ocasional, pois ao agir sobre eles, não se une a eles. E apesar de toda a influência divina que eles possam ter, ainda são sensuais, não tendo o Espírito Santo. É o Espírito Santo que a gente está tratando nesse texto. Eles não têm, nós temos. Continua Jonathan Edwards. Mas o Espírito de Deus se une com a mente do crente. Torna-o seu templo
atuando nele, influenciando como um novo princípio natural, sobrenatural de vida e de ação. Então veja que aquilo que eu estava falando para os irmãos e aquilo que eu tenho pregado algumas vezes para vocês na igreja, Jonathan Edwards trata do mesmo assunto e nos traz a clareza nos seus pensamentos com relação a essa doutrina. Quando nós fomos habitados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo então atua diretamente na nossa mente, na nossa razão, e nós podemos e temos capacidade de ter controle sobre as nossas emoções e sobre o nosso corpo. Ele conclui esse pensamento. Essa é a diferença que o Espírito do Deus, ao agir na alma de um homem de Deus, exerce e comunica de si mesmo na própria natureza do homem. Uma bênção para nós cristãos, termos o Espírito Santo habitando em nós, trabalhando junto na nossa mente, para que nós controlemos as emoções, controlemos o nosso corpo. Isso é capacidade do Espírito em nós, domínio próprio. E eu também creio dessa forma, como eu já falei para os irmãos, né? O Espírito Santo gerou em nós o seu fruto, o fruto com essas capacidades, nos dando essas características que são características de Deus. Então a mente do cristão já está sob o controle de Deus. Mas o corpo nosso, as nossas emoções, é responsabilidade de cada um de nós controlar. Então veja que Deus já fez a sua obra, Deus já fez o seu trabalho, Deus já te regenerou, já te deu a mente de Cristo, já te deu condições de raciocinar de forma correta de acordo com aquilo que agrada a Deus. Mas agora é responsabilidade sua fazer com que a sua mente controle as suas emoções e que controle o seu corpo. Quando ele fala isso, tanto Jonathan Edwards quando a palavra de Deus nos diz, isso quer dizer que nós podemos sim controlar. E é dever nosso praticarmos isso, exercitarmos isso, fortalecermos em cada uma dessas áreas. Quando eu não consigo conceber, trazendo talvez de uma forma mais clara tudo aquilo que a gente está dizendo aqui, que um cristão possa acordar pela manhã, abrir a sua Bíblia, orar diante do Senhor pedindo compreensão, estudá-la e ao terminar de ouvir o que Deus preparou para ele naquele dia, ouvindo também o Espírito Santo lhe dando o entendimento com relação àquela palavra que está sendo estudada, esse cristão possa fechar a Bíblia, pegar uma folha de papel, um lápis e começar a planejar como pecar contra Deus. Não somente isso, mas após ter elaborado o seu plano, executá-lo em desagrado ao Senhor. Todo esse procedimento exige raciocínio e inteligência. E quando eu falo que uma pessoa é salva em Cristo Jesus, e que a sua mente é uma mente regenerada por Cristo Jesus, e que o Espírito Santo habita nela, influencia e age diretamente sobre a sua mente, eu não posso conceber que essa pessoa seja uma pessoa cristã. Um cristão, quando abre a Bíblia, ora ao Senhor, estuda a Bíblia, estando sóbrio, sóbrio que eu digo, por favor, não de bêbado, tá, irmãos? Mas estando ali cônscio, né? Consciente do que ele está fazendo, com as suas emoções equilibradas, pensar e estabelecer pecar contra o Senhor, creio que seja impossível. O crente, ele acaba sim pecando, mas ele não está mais sob o domínio do pecado. E isso quer dizer que o crente peca por acidente. E quando eu lembro do curso de Direito, o acidente ele acontece não dolosamente, mas ele acontece culposamente, por negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, imperícia, ele não tem ainda experiência de como se trabalhar com situações novas em sua vida que ele não deveria enfrentar, mas deveria fugir dessas situações que podem levá-lo a pecar. Quando se fala da imprudência, ele não tomou os cuidados necessários de acordar pela manhã, entregar o seu tempo a Deus primeiro, entregar o seu dia, recorrer a Ele, dizer da sua dependência e buscar então viver esse dia para a honra e glória do Senhor.
Então, a imperícia, a imprudência ou a negligência. Ele deixou de cuidar de alguma área de sua vida. É bem parecido. Eu posso até fazer uma aplicação daquilo que eu aprendi no direito para aquilo que Deus nos ensina. Se eu tomar todos os cuidados necessários, exercitar em todas as áreas que Deus me dá condições de exercitar, eu tenho domínio sobre o pecado. E aí o pecado, ele não será cometido de forma intencional. Portanto, irmãos, se pecamos, é porque não estamos exercitando o nosso autocontrole, porque não estamos tendo autodomínio, ou estamos negligenciando alguma área de nossa vida com relação ao cuidado, com relação ao exercício, ou com relação às ferramentas que nós temos para controlar cada uma delas e glorificar o nome do nosso Deus. Firme como propósito na sua vida. Praticar, exercitar cada capacidade que Deus gerou em você e que está descrito aqui em Gálatas 5:22 ou 5:22 e 23. Para que essas capacidades estejam cada vez mais fortes e mais aperfeiçoadas. Exercite o autodomínio, alimente sua mente com as verdades do Senhor e domine seus desejos e paixões. Controle o seu corpo para a honra e glória do nosso Deus. Segunda-feira, estamos aí novamente às 20 horas, com mais um devocional. Bem provavelmente comecemos a trabalhar os salmos, cada dia trazendo um salmo diferente, com uma lição bem prática para o seu dia a dia. Afinal de contas, a palavra do Senhor tem que trazer algo de concreto para nós, e não apenas ficar na teoria. Que Deus o abençoe.